Olá, Pérolas! Estamos começando nosso primeiro episódio do podcast Pérolas da Fé. Eu sou Rosângela Cruz e eu estarei aqui com vocês nesse projeto que nasceu do coração de Deus para o meu coração, um projeto que vai trazer conteúdo para você, mulher cristã. E hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial. Ela aceitou com muito carinho estar aqui conosco. Eu já conheço ela nas redes sociais, ela já fez algumas lives conosco na nossa empresa, e ela aceitou estar aqui no podcast Pérolas da Fé, porque ela também é uma mulher de Deus, uma mulher que tem dedicado a sua vida no reino de Deus. Ela é pastora, ela é coach, palestrante, empresária, empreendedora, ela tem muito o que compartilhar conosco. Hoje aqui estou falando da pastora Patrícia Pimentel. Patrícia, tudo bem? Bem-vinda! Uau, meu Deus, que responsa! Primeiro podcast, primeira convidada. Oh, Deus, o senhor é muito bom. O senhor é bom o tempo todo. Maravilha. Oh, muito obrigada por esse convite. Agradeço. É uma honra mesmo estar aqui com você. Que Deus possa nos direcionar, nos conduzir. Que esse podcast seja um marco, Amém. não só por ser o primeiro, mas porque a presença de Deus está Amém. aqui. Que muitas vidas, que muitas pessoas sejam alcançadas. Que nós duas possamos ser usadas por Deus poderosamente. Amém. E saiba que eu me sinto realmente muito honrada por estar aqui. Mas antes de mais nada, Rô, eu quero, em primeiro lugar, dar honra, glória e louvor a Deus, porque toda honra e toda glória é sempre para Ele. Eu creio que esse podcast vai alcançar muitas vidas, mas eu quero, em primeiro lugar, também te agradecer pelo teu esforço, pela tua dedicação, pelo teu empenho em levar o reino de Deus Amém. a outras vidas. Então, que Deus possa te abençoar poderosamente, que esse podcast possa chegar em lugares que você nunca pensou, nunca sonhou e nunca Amém. imaginou. Eu já profetizo sobre a tua vida e sobre esse podcast, que Deus possa te surpreender, porque tudo aquilo que a gente faz para o reino de Deus, Ele sempre nos recompensa infinitamente mais. Então, muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito gostoso, vai ser um tempo de muita presença, de muito mover. Eu já sinto Deus aqui nesse podcast. Amém. Obrigada, Matheus, obrigada, Paty, obrigada a todo mundo que está assistindo. Fica ligadinho. Aproveita, dá like no canal do YouTube. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque vai vir muito conteúdo maravilhoso para você, em nome de Jesus. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês como eu conheci a Patrícia. Antes dela começar aqui a falar um pouquinho da história dela, eu estava no shopping do Rio de Janeiro. Num certo dia, eu entrei numa livraria. Nunca tinha ouvido falar de Patrícia Pimentel. E eu olhando os livros, porque assim, uma coisa que eu gosto é livraria. Eu entro numa livraria, eu me perco, eu gosto de ver novidades, eu gosto de ver livros. E eu parei um pouco na estante de livros motivacionais e me deparei com o livro da Patrícia. Inclusive, eu quero mostrar aqui para vocês o primeiro livro que ela escreveu, Do Sertão para o Mundo. E eu achei muito forte este título. Quando eu me deparei na livraria, eu peguei o livro, comecei a abrir, ele tinha um exemplar aberto. Sentei, comecei a ler, olhei o livro todo, vi um pouquinho, é claro que não dava para ler, comprei o livro e li um pouco do livro dela, histórias maravilhosas aqui, conta toda a história de vida dela aqui. E eu queria que a Patrícia falasse um pouquinho dessa infância dela, que o livro já inicia, né? Você veio da cidade de Conceição de Coité, no interior da Bahia. Isso mesmo, Conceição. Eu queria que você do Coité. falasse um pouquinho dessa sua primeira fase da sua infância, em que você relata no livro, né? Todo aquele cenário de vida, até você decidir vir para São Paulo e aí muitas coisas começarem a acontecer. Mas vamos falar um pouquinho desse início. Primeiro eu vou contar um pouquinho do porquê que eu escrevi esse livro, sabe, Rô? Eu vim de uma infância miserável, eu vim de uma infância de pobreza extrema. Eu vim de uma infância onde não apenas faltava comida, mas também faltava amor, faltava perspectiva, faltava esperança. Eu nasci numa casa de farinha, eu sou filha de um ex-alcoólatra, de uma dona de casa. E eu lembro que a minha infância, Rô, muitas pessoas falam assim: eu tenho memórias de infância, eu tenho alegria de infância. Quando eu era criança, eu comia isso, eu comia aquilo. Ou ia para casa de praia, ou passava as férias em tal lugar. Aí eu olho para trás, eu procuro algo de feliz, de alegre na minha infância. E muitas vezes eu não encontro. É difícil encontrar um momento de alegria na minha infância. E eu lembro que quando eu vim para São Paulo, com 15 anos... E eu lembro que meu primeiro emprego, eu não sabia o que era uma conta corrente, nem o que era uma conta poupança. E eu cheguei, assim, bem
bem da roça mesmo, sabe? Bem aquela menina assustada, medrosa, que tinha chulé no pé, que não sabia falar direito. E eu lembro que eu queria tanto aprender, Rô, eu tinha uma fome, uma sede tão grande de aprender. E se eu tivesse, naquela época, lido um livro de uma Patrícia Pimentel, nossa, eu tenho certeza que teria abençoado muito a minha vida. Então, assim, eu não tinha muito o que aprender, não tinha muito o que buscar. Eu estudei em escola pública a vida inteira. Então, eu lembro que quando eu aprendi a mexer no YouTube, eu pesquisava vídeos no YouTube. Então, esse livro eu escrevi com um único propósito: ajudar meninas, Sim. mulheres, jovens, Maravilha. adolescentes que nasceram numa perspectiva difícil, como a maioria dos brasileiros, porque eu não sou a única, eu não sou, não tenho uma história, a história dela é única, não. A minha história se assemelha à de milhares e milhares de Sim. brasileiros. Voltando agora um pouco para minha história, eu nasci numa casa de farinha, eu sou a filha 03. Como que é isso, casa de farinha? Eu vou explicar. Muita gente, né, vai ter um ponto de interrogação. Eu sou a filha 03 de 5 filhos. Olha. Meu pai e minha mãe tiveram 5 filhos, todos da mesma mãe, do mesmo pai. A casa de farinha lá na Bahia tem muito, assim, quem é do Nordeste, Norte e Nordeste vai entender. Sabe a farinha de mandioca que as pessoas amam? Farofa, Sim. né? Farofinha no churrasco, farofa com arroz, com feijão. Então, a farinha de mandioca, ela é feita numa casa de farinha, que tem lá o moedor, o forno para torrar farinha e tudo mais. E a casa que nós moramos, boa parte da nossa infância, era uma antiga casa de farinha, Sim. que não tinha nada, não tinha nada, não tinha cama, não tinha banheiro, não tinha fogão, não tinha nada. Eu lembro que tinha um fogão a lenha nessa casa de farinha e a gente colocou, tipo, algumas coisas, sabe? Colocou uma beliche, colocou um sofá velho, colocou algumas coisas que era o mínimo que a gente tinha para sobreviver. E dentro daquela casa de farinha morava meu pai, minha mãe e 5 irmãos. 7 pessoas. Numa casa onde não tinha fogão, onde não tinha banheiro. Isso é algo que marcou muito a minha infância. Nós éramos em 5 mulheres. Sim. E nós não tínhamos um banheiro para fazer as necessidades Nossa. básicas. Não tinha banheiro. E meu pai, como era alcoólatra na época, o meu pai bebia muito. Então, a gente passava muita fome, muita dificuldade. E aí, meu pai ainda por beber, às vezes ele chegava meio alterado. Enfim, era uma infância, assim, Rô, de muita tristeza, de muita angústia, de muita dor, de muita fome. Faltava tudo. Eu lembro que, quando eu estudava, eu não tinha chinelo para ir para a escola. A gente pegava, a gente achava sandálias havaianas e a gente cortava com uma faca ou com uma tesoura, né, para a havaiana caber no pé. E na parte do dedão, quando aquele botãozinho de trás quebrava, que a maioria das vezes a gente achava quebrado, a gente colocava um arame embaixo. Então, quantas vezes eu fui para a escola com um chinelo cortado atrás para caber no meu pé e com um arame no dedão. E eu lembro, Rô, tem um episódio até que eu conto no livro, é um dos episódios mais marcantes da minha infância, que eu ia para a escola todos os dias com essa havaiana, com uma havaianinha velha, cortada. E eu lembro que um dia a tia da escola, né, a porteira da escola, ela olhou para mim, acho que ela não estava num dia muito bem, né, da vida dela. E ela olhou para mim e falou assim, mais um detalhe. Como tinha que ir para a escola de tênis, e eu não tinha tênis, às vezes eu amarrava uma fita no meu dedão, para fingir que o meu dedão estava machucado, para dizer assim, olha, eu não tô de tênis porque meu pé tá machucado. Tipo, mas não era isso, é porque não tinha tênis. Sim. E sem tênis não conseguia entrar na escola. Aí, só que assim, as pessoas sabiam, mas elas disfarçavam que não sabia, entendeu? Aí um dia a tia da escola chegou pra mim e falou assim, esse dedão seu não melhora nunca, não? Nossa. Semana que vem, se você não vier de tênis, você não vai entrar na escola. Nossa, eu lembro que eu chorei, eu saí da escola, Van, e eu chorei tanto, mas tanto, Rô, tanto. E é um episódio, assim, bem marcante na minha vida. Então, enfim, era uma infância que não tinha nada, sabe? Você conhece aquela música? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Essa era a minha música de infância. Mas isso prova, Rô, que Deus, ele é um Deus que muda cenário. Eu amo a Bíblia, eu até trouxe ela aqui. E se tem um dos versículos que eu mais amo da Bíblia, é aquele versículo que diz assim,
que Deus é poderoso para transformar toda maldição em bênção. Verdade. E também lá em Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então hoje eu olho para trás, Rô, e eu vejo que tudo o que eu passei fazia parte do propósito de Deus. Se eu não tivesse se eu não tivesse nascido naquela casa de farinha, com aquele pai, com aqueles irmãos, com aquela mãe, eu não teria esse livro hoje, do Sertão Sim, para o verdade. Mundo. Se eu não tivesse aquela realidade, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Eu não teria tido a resiliência, a flexibilidade, a ousadia, a coragem. Então, eu acredito que, assim, você que está em casa, talvez você esteja passando por uma situação difícil, uma situação de deserto, uma situação de tempestade, que você olha para aquele cenário e você fala assim, uau, o que eu vou fazer nesse cenário? Eu vou dizer para você, Deus é um Deus que muda cenários. Amém. Deus é um Deus que muda a história, porque se Ele mudou a minha, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele mudou a minha, Ele também pode mudar a sua história. Só depende de você, mas Ele pode mudar a sua história. Gente, olha, só a introdução, vocês já viram, né? Imagine até o final aí quanta coisa a gente vai poder absorver aqui, que a Patrícia tem a passar para todas nós. Dentro dessa sua realidade, da sua família, porque nós sabemos que quando existe uma realidade dura, difícil, nem todo mundo dentro da sua própria família vai te incentivar, vai te colocar para frente, para você ir em busca dos seus sonhos, porque às vezes a realidade realmente fecha um pouquinho a mente das pessoas. Você já tinha algo dentro de si que fervia dentro de você, de querer romper com aquela realidade. E quem estava à sua volta? Você se deparou com muitos desafios, porque às vezes a gente ouve palavras negativas da nossa própria família. Às vezes a própria família não acredita nos nossos sonhos. E muitas pessoas ficam traumatizadas desde a sua infância, com palavras de que, para que você está pensando nisso? Você não vai chegar lá. Enfim, são tantas coisas, né, que a gente ouve na infância, não porque os nossos pais talvez não fizeram isso por maldade, não, mas devido à cultura, à vida que tiveram, né? Então, como é que foi para você estar dentro da sua realidade? Tinha pessoas ali na sua família que te apoiavam? Ou tinha pessoas, você se deparou com familiares também que dificultavam um pouco desse rompimento, da busca dos seus sonhos? Porque também você relata que você decidiu em um momento ir para São Paulo, porque você queria viver uma nova história. Enfim, fala um pouquinho desse aspecto. Olha, eu sempre falo que, assim, eu não tenho um cenário que eu não tenha enfrentado. Eu lembro que uma vez eu tinha muitas marcas dentro de mim, sabe? E marcas que machucavam, Rô. Até um dia que eu participei de uma ministração, que eu nunca mais vou esquecer, que falava sobre as marcas de Cristo. Sim. Quais são as marcas de Cristo, né? A traição é a marca de Cristo. O roubo é uma marca que Cristo levou. As pessoas falarem mal é uma marca que Cristo carregou. Tantas marcas Cristo carregou, e aí tem aquele versículo de Paulo que fala assim, não me perturbem, porque eu carrego no corpo as marcas de Jesus Cristo. Sim. Eu lembro que desde que eu entendi essa parte, que o Espírito Santo me revelou sobre isso, eu, graças a Deus, consegui ressignificar todo esse passado de dor. Mas foi muito difícil. Imagino. Eu lembro que a minha avó, eu tenho uma vozinha que, tadinha, ela... Acredito que por falta de entendimento e... Enfim, eu lembro que a minha avó vendia geladinho. E o geladinho custava 10 centavos. A gente passava tanta fome. A gente não tinha... Imagino. Eu lembro que quando tinha cuscuz de fubá com café preto, a gente comemorava. Nossa. Eu lembro que a gente chegava a passar 3, 4 dias com fome e a gente comia mamão verde cozido. Então, assim, era uma infância muito dolorida. E aí eu lembro que, às vezes, a gente achava 5 centavos na rua. Achava. E aí eu lembro até hoje que eu fui na casa da minha avó, bati na janelinha. Eu não sei se você conhece, lembra aquelas portinhas que tinha uma janelinha assim na porta? Não sei se é do Rio de Janeiro. Tinha uma janelinha assim, aí a pessoa só abria a janelinha. Sim. E aí eu fui toda contente. Eu falei, vovó, eu quero um geladinho. E aí quando eu dei os 5 centavos pra ela, ela falou assim, o geladinho é 10. E devolveu os 5 centavos pra mim. E eu lembro que, tipo assim, até pra chupar um geladinho, que na época era 10 centavos. Sim. A gente não tinha condição. E eu lembro que eu saí dali e eu chorei tanto. E eu falava assim, gente, mas é minha avó.
Como que ela... Tipo assim, uma neta espera o quê? Que a avó dê um geladinho, que a avó dê um presente, né? Então, aí tinha o meu pai, que na época era alcoólatra, a minha mãe, dona de casa com 5 filhos. Minha mãe é uma bênção. A minha mãe, nossa, minha mãe, eu acredito que tenha sido um anjo que Deus colocou na nossa vida, porque ser mãe de 5 filhos, Sim. numa situação miserável como ela foi, meu Deus, assim, hoje a gente vê que as pessoas têm um filho e já tá cansado, já tá exausto, já tá com depressão pós-parto, né? E imagina minha mãe com um marido alcoólatra, morando numa casa de farinha, com 5 Sim. filhos para cuidar. Então, a minha mãe, para mim, é a minha primeira heroína da vida, Sim. sabe? Ai, que lindo. Então, sempre Seus tem... pais estão vivos, hein? Então, graças que a Deus, bom. meu pai e a minha mãe. Estão lá ainda em Estão lá em Conceição do Coité. Inclusive, um beijo para todo mundo de Conceição do Coité. E aí, Rô, eu lembro que a gente lidava com a vergonha, porque, assim, meu pai, por ele beber na época, ele acabava se descontrolando, às vezes falando alto. Então, eu lembro que todo mundo... A gente, tipo assim, vivia... Hoje a gente brinca, né? Passar vergonha no Pix. Naquela época, a gente passava muita vergonha, mas muita vergonha. Então, tipo, ninguém convidava a gente para o aniversário, Sim. ninguém convidava a gente para nada. A minha casa, Rô, ela foi uma casa sem energia elétrica. A gente não tinha luz. Sim. Quando a gente era criança. Acho que até os 13 anos de idade, 14, eu não tinha luz na minha casa. E aí a gente tinha candinheiro. E o candinheiro era com diesel. E esse diesel, às vezes, caía e sujava os livros. Eu ia para a escola com livros com cheiro de diesel. Então, assim, eu não podia... Eu passei a minha infância inteira, Rô, sem poder levar um coleguinha na minha casa. Sim. Porque eu morava numa casa de farinha. Então, assim, eu tenho marcas muito profundas na minha alma de uma infância que foi marcada não apenas por dores de você apanhar, de você não ter o que comer, mas também de você ter a rejeição de todo mundo. Então, eu lembro que, nossa, eu cresci com uma necessidade de aprovação muito grande. Porque quando você é rejeitado, você busca por essa aprovação, né? E sim, Rô, eu lembro que todo mundo falava que as filhas do meu pai, que nenhuma ia prestar, que todas iam ser alguma coisa pejorativa. Então, assim, hoje eu tenho certeza, Rô, que as pessoas que são... Porque cidade pequena, todo mundo sabe tudo, né? Sim. Cidade pequena, todo mundo toma conta da vida de todo mundo. E uma das vantagens de você morar no Rio e em São Paulo é que o povo é tão ocupado, o povo trabalha tanto, tem tanta conta pra pagar, tem tanto boleto, né, Rô? Que não dá tempo de cuidar da vida dos outros. E cidade pequena, todo mundo sabe tudo. Mas eu tenho certeza que hoje as pessoas olham e, graças a Deus, Rô, não só eu, mas todas as minhas irmãs são pessoas íntegras, honestas, trabalhadoras, esforçadas, que têm família e que... E aqui eu quero deixar uma chave muito, muito poderosa para as pessoas que estão em casa. Sabe, Rô? Gente, Deus é especialista em pegar o pobre, o rejeitado, aquele que ninguém dá nada, o improvável. E dizer assim, Aleluia. é esse. Glória a Deus. Tipo Davi, sabe? Sim. Que é o rejeitado, o feio, o pequenininho, o que ninguém dá nada. Eu lembro, Rô, que na escola, onde quer que eu pisasse o meu pé, eu sempre era a rejeitada. As pessoas sempre olhavam pra mim de olho torto. E na minha família, Rô, tem uma outra observação, né? As minhas irmãs são lindas, todas elas. E muito parecidas, hein? Vocês se parecem muito. Muito parecidas, né? Mas na época, Rô, eu sempre achei que eu era a mais feia. A mais feia. Tipo, eu fui a que mais apanhei do meu pai. Eu era a mais gordinha. A que tinha um cabelo um pouco mais difícil. Não, as minhas irmãs eram todas diferentes de mim, entendeu? Então, desde casa, que eu já me sentia rejeitada, muitas vezes até pela minha própria família. Mas eu nunca fui rejeitada pelas minhas irmãs. A minha irmã quer me matar quando eu falo isso pra ela. A minha irmã mais velha é minha melhor amiga. A gente tem uma diferença de 1 ano, se eu não me engano, 1 ano e pouquinho de idade. Então, a gente cresceu muito juntas, né? E a minha irmã sempre fala, né? Meu, para com isso, ninguém nunca te rejeitou. Mas não é, era o cenário. Então, aí, olha só, às vezes tem uma situação, uma coisa que acontece, e aí você pega aquilo, aquilo te causa um trauma tão grande que você foi rejeitada por uma pessoa.
na escola ou na sua família. Aí você acha que todo mundo te rejeita. Não, foi uma pessoa. A gente tem mania de generalizar as coisas. E a gente não pode generalizar. Então, sim, eu enfrentei todo tipo de dificuldade, de preconceito, na escola, na família, com tios, com tias, com... Assim, o meu pai e a minha mãe não, porque eles nem sabiam o que que era alcançar algo maior, entendeu? Então, meu pai e a minha mãe, assim, eu acredito que as pessoas que eu menos sofri preconceito foi meu pai e a minha Ai, mãe. que benção. Eu sofri muito mais preconceito pelos vizinhos, pelos tios, pelas tias, do que pelo meu pai e pela minha mãe, entendeu? Eu lembro que minha mãe foi a pessoa que sempre me apoiou. Eu ia pra escola e a minha mãe, ela juntava, assim... Eu lembro até hoje, Rô, era tão, tão forte isso, que às vezes meu pai chegava bêbado em casa e caía umas moedinhas no chão Sim. do meu pai. E eu precisava comprar uma cartolina para fazer um trabalho da escola. Aí minha mãe, ela sempre me ensinou: você não pode pegar nenhum centavo do seu pai. Eu posso, que eu sou a esposa e eu sou sua mãe. Aí minha mãe ia lá, às vezes conseguia 10 centavos, 5 centavos, para eu comprar uma cartolina para fazer um trabalho da escola. E aqui, Rô, eu quero também falar uma outra coisa que marcou a minha infância, que talvez Sim. poucas pessoas saibam. Hoje as pessoas olham para mim, né? Ah, hoje ela é empresária, pastora, tem 2 livros. Rô, o que poucas pessoas sabem, eu não sei se eu até escrevo isso no meu livro, eu trabalhei como doméstica, eu trabalhei como dando faxina. A minha infância inteira, eu ganhava R$ 5 por faxina. Tinha Imagino. casas que eu ganhava R$ 2 por faxina. Eu faxinava o dia inteiro para ganhar R$ 2 numa faxina. Então, assim, e casas enormes, casas grandes. Eu dava faxina na casa das minhas professoras, na casa das diretoras. E então, tipo assim, foi uma infância de muita dor, mas também de muito trabalho, de muita superação, de muita graça de Deus. Hoje eu olho para trás e eu vejo que, assim, Deus sempre esteve ali. Tem um louvor, inclusive, do Leandro Borges, que eu amo, que chama Sempre Esteve Aqui. Né? Verdade. E muito esse lindo. louvor é tipo assim, como eu fui abençoada por esse louvor, porque eu vejo Deus em todos os momentos da minha vida, sabe? Até numa faxina, Rô, quando eu tava passando fome, quando eu precisava comprar uma caneta, quando eu precisava comprar uma borracha, quando eu precisava comprar um lápis, que meu pai não tinha dinheiro para comprar uma borracha, eu conseguia dar uma faxina e aquela faxina eu comprava um lápis e uma borracha. Então aquela faxina, apesar de uma menina, de uma criança trabalhar para ganhar R$ 5, eu vejo a mão de Deus, porque as pessoas poderiam não me aceitar, as pessoas poderiam não querer a faxina. E eu vejo a mão de Deus até nessa faxina, de eu ter condição para comprar um lápis, um caderno e uma borracha para Nessa estudar. fase sua de infância, o que passava na sua cabeça, assim? Como que você pensava já no seu futuro? Você já imaginava alguma coisa? Ou não, eu só estava vivendo a sua realidade mesmo? Ou você já projetava, eu quero ser isso, enfim. Nossa, Rô, ó, o Espírito Santo tá dirigindo isso aqui total, viu? Porque eu sonhava. Eu sempre Sonhava. falo, Rô, uma vez eu fui no programa do Ronivon, na Gazeta, e eu respondi exatamente isso pra ele. Se tem uma frase que me define na minha infância, é sonhadora. Eu sou uma sonhadora nata. Eu lembro, Rô, que às vezes o meu pai chegava bêbado. Sim. E ele colocava ele colocava minha mãe pra fora de casa. E quando ele colocava minha mãe pra fora de casa, eu nunca deixava ela ir sozinha. Eu sempre ia junto, Sim. né? E eu lembro que teve uma noite, Rô, eu não sei se eu escrevo isso no livro também, eu lembro que uma noite a gente dormiu numa roça de mandioca, de pé de mandioca. E aí, eu lembro como se fosse hoje. Ainda bem que ela é quente, né? Então, não teve a questão do frio. E eu lembro que eu tava deitada nesse pé de mandioca e a minha mãe deu uma cochilada e eu não conseguia dormir. E aí eu olhei pro céu, Rô, e o céu tava muito estrelado. O céu tava muito lindo. E eu lembro que eu falei assim, isso aqui é só uma cena de um filme. Sim. E eu imaginei como se eu fosse a atriz principal do filme da minha vida e que aquilo era uma cena de um filme. E que eu precisava fazer a melhor cena possível. Como que eu posso fazer disso aqui a melhor cena possível? E eu lembro que, assim, eu fiquei imaginando a filmagem. E quando a gente era criança, não tinha televisão em casa. Então, a gente assistia a televisão na casa dos vizinhos, na casa das amigas. E
E eu lembro que eu fiz teatro também quando era criança. Eu adorava fazer teatro na escola e tal. E ali eu peguei aquela situação e eu lembro e eu vejo Deus também nisso, né? E eu imaginei que eu tava ali numa cena de um filme, de um cinema, e que eu só precisava ser a melhor atriz naquele momento. E eu lembro que eu acordei e a gente foi pra casa e eu nunca mais esqueço daquela noite. E uma outra cena também, Rô, que assim, a minha casa, quando chovia, molhava inteiro, porque a gente via o céu pelas telhas, era toda aberta a casa. E molhava muito quando chovia. A gente usava todas as vasilhas da casa e ainda não dava. E eu lembro que o pingo, a goteira caía na nossa cabeça. E só que tinha uma janela no quarto da minha mãe, que minha mãe levantou, não era quarto, mas ela levantou meia parede assim na casa para ser o quarto do meu pai e da minha mãe. E eu lembro que eu sempre olhava para essa janela, Rô, e eu olhava para o céu. E eu tinha certeza, eu amei o tema, o nome do podcast, né? Que é Pérolas da Fé. Porque eu olhava para aquela janela, Rô, e eu tinha convicção no meu espírito que Deus iria mudar a minha história. Eu era muito pequena, mas eu tinha uma fé tão grande em Deus. E eu lembro que, assim, o meu maior sonho de criança, toda vez que eu conto, as pessoas dão risada, né? O meu maior sonho de criança era ter um helicóptero. E quando eu contava isso para as pessoas riam da minha cara, elas riam muito. E eu sempre pensava, bom, se as pessoas estão rindo é porque o meu sonho tá bom. Porque sonho que os outros não riem, sonho que as pessoas não riem, não é sonho. Exatamente. Pra ser sonho de verdade, você tem que contar a pessoa rir da sua cara. Se não rir, se as pessoas não estão rindo, aumente seu sonho tá muito pequeno. Então imagina, Rô, uma menina que morava numa casa de farinha, que tinha um pai alcoólatra, que passava fome, sonhava em ter um helicóptero. Tipo, como assim? Então, eu sempre tive um sonho de grandeza dentro de mim. E por muito tempo, Rô, eu até sofri com isso, sabe? Porque eu acreditava que a grandeza tinha a ver com as coisas da terra. E isso eu quero também deixar aqui muito forte para todo mundo. Todos nós, Rô, temos um sentimento de grandeza dentro da gente. Sim. E às vezes a gente acha assim, porque eu quero ter uma casa grande, eu quero ter um carro grande, eu quero ter um barco grande, eu quero ter uma empresa grande. Mas um dia o Espírito Santo falou para mim, Rô, que toda aquela vontade de grandeza, aquele desejo de grandeza, aquela fome de grandeza, era a fome de Deus. Amém. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Então, essa fome de grandeza é que Satanás, ele quer corromper o nosso coração. E ele quer, quanto mais, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, ele quer sempre colocar os nossos olhos nas coisas que são da terra, nos desejos que são carnais, na casa, no carro, na joia, mas não é sobre isso. Um dia o Espírito Santo falou assim pra mim, porque eu tinha um sonho, Rô. Eu sonhava, assim, eu sempre tive tantos sonhos de grandeza na terra, que o meu sonho era sair na Forbes. Eu queria, tipo assim, eu sempre pensei muito grande, muito grande. E às vezes eu me frustrava. Porque eu falava, Senhor, eu penso tão grande, eu tenho tantos sonhos, né? E eu não vejo esses sonhos se realizarem. E aí o Espírito Santo falou para mim um dia, porque os teus sonhos nunca foram sobre a terra. Os teus sonhos sempre foram sobre o céu. Então, Deus, ele é grandioso. Então, por isso que a gente tem esse desejo de grandeza. E um dia o Espírito Santo falou assim para mim, eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, filha, eu te fiz para ser grande no céu. Glória a Deus. E não na terra. Então, não é sobre as coisas que a gente conquista aqui no céu, aqui na terra, é sobre as coisas que a gente conquista no céu. E eu lembro, Rô, que Deus falou assim pra mim, filha, seja grande em amar, seja grande em perdoar, seja grande em ter compaixão, em ter misericórdia. Seja grande em ser generosa. Porque, assim, todo mundo quer ser grande em dinheiro, todo mundo quer ter uma casa grande. Mas quantas pessoas querem ser grande de perdoar? Quantas pessoas querem ser grande de amar? Quantas pessoas querem ser grande de ajudar? Quantas pessoas querem ser grande de servir? Porque na própria Bíblia diz que o maior é aquele que serve. É verdade. Né? Então, como quando a gente está focado nas coisas do mundo, como a gente tem um entendimento totalmente diferente. As coisas... É por isso que a Bíblia diz, né, que ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Sim. Então, o mundo é totalmente o contrário do céu. O céu, o que Deus tem para cada um de nós é totalmente diferente. Às vezes a gente lê aquele versículo, sabe, Rô, que nós nascemos para comer o melhor dessa terra. Aí você fica, mas eu não tô comendo o melhor dessa terra. Eu não tô comendo a melhor carne, eu não tô comendo o melhor feijão, mas nunca foi sobre coisas materiais, nunca foi sobre a comida da terra. Verdade. Né? O que é o melhor da terra?
Não existe nada melhor na terra do que a presença. Aleluia. Do que você ser cheio do Espírito Santo. É verdade. É por isso que lá em João Maior 4, riqueza. 34, Jesus diz assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém. É cumprir o propósito que ele me enviou. Então, nunca foi sobre a comida da terra, sobre as coisas da terra. Eu amo quando lá em Apocalipse, fala que as ruas serão de ouro e de cristais. Quantos de nós queremos ser grandes em ter ouro, joias, dinheiro, uma conta recheada, um carro importado? Só que no céu, aquilo que o homem dá valor na terra, no céu a gente vai pisar. É verdade. Porque Deus valoriza a gente, Deus não valoriza coisas. Então, olha só, se no céu as ruas serão de ouro, é Deus dizendo assim, o ouro eu piso, mas as pessoas eu amo e moram comigo. Amém. E eu quero as pessoas morando comigo na eternidade. Então, eu sempre... eu acho que uma das minhas... Eu acho que o que me ajudou, Rô, a sair daquela situação foi justamente essa fome, essa vontade, sabe? De crescer. E essa fome, essa sede, eu sempre falo que é fé. É fé. Fé, eu estava lendo hoje, em Hebreus 1, fé é você crer naquilo que não existe. É você esperar aquilo que você nunca nem viu, mas que você tem a convicção e a certeza de que elas vão acontecer. Então, eu acredito que foi... Se eu tiver que definir uma palavra que molda a minha infância, Amém. que caracteriza a minha infância. Inclusive, quando eu lancei o livro, Do Sertão para o Mundo, eu comprei uma palavra fé. Linda, linda. Eu fiz um press kit, né? Um media kit para enviar para a imprensa. E dentro dessa... Era uma caixa com uma palavra fé e o nome e o livro. Porque a palavra fé é o que tem tudo a ver com a minha infância. Inclusive, lá em 1 João 5, se eu não me engano, eu até marquei aqui para trazer hoje, diz assim, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, talvez você está aí hoje, você está num podcast que chama Pérolas da Fé. E você talvez está perguntando assim, o que eu faço para mudar a minha vida? O que eu faço para mudar a minha história? O que eu faço para mudar o meu cenário? Talvez você ache que é algo que você precisa fazer com a força do seu braço. Talvez você ache que é algo que você precisa ir lá e se entregar, e se ralar, e se matar. E a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém. A Bíblia diz lá em Filipenses 2,13 que Deus é aquele que efetua o querer e o realizar. Então, às vezes, o que está faltando não é força do braço. O que está faltando é você ter força de fé. Porque força do braço talvez você já usou há muitos anos. Eu tenho certeza absoluta que, tipo assim, ó, eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Porque às vezes as pessoas, elas querem pensar assim, ó, tem que ser isso ou isso. Não, por que tem que ser isso ou isso? Por que não pode ser isso e aquilo, Verdade. entendeu? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou ter fé e não vou me esforçar. Só que a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta. Então, só que assim, com todo esforço, Rô, que eu sempre fiz a minha vida inteira. Quando eu cheguei em São Paulo, o meu primeiro trabalho, quando eu saí, eu tinha 700 horas de banco de horas. Eu comprei o meu primeiro carro, eu dei entrada no meu primeiro carro com o valor do banco de horas que eu recebi de hora extra. Então, eu lembro que as pessoas tiravam um sarro de mim, falavam que eu era um puxa-saco, que eu era isso, falavam até assim, eu vou trazer um colchãozinho pra você dormir na empresa, que é mais fácil. Então, sempre vai ter gente que vai tirar sarro, que vai debochar de você, que vai querer fazer você desistir. E eu lembro que eu entrava por aqui, saía por aqui, eu nem tchum quando alguém falava que eu era puxa-saco e que eu queria dormir na empresa. E quando eu comprei o meu primeiro carro, eu me lembrei, falei, aqui eu sei exatamente cada hora, cada minuto de hora extra, de banco de horas que eu fiz para estar comprando esse carro. Então, não é que você tem que ser preguiçoso ou você ficar de braço cruzado, porque a Bíblia diz que nós vamos viver do suor do nosso trabalho. Sim. Só que muitas vezes a gente tem uma independência, a gente tem uma super, hiper, mega independência que a gente acha que é pela gente. Mas, Rô, por mais esforçada, trabalhadora que eu fosse, eu nunca conseguiria sair daquela situação Amém, se não glória fosse a Deus. Nunca. Hoje eu vejo que Deus me tirou da lama. A Bíblia diz, né, que Deus é aquele que nos tirou da lama e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Eu jamais teria conseguido sair daquela situação se não fosse Deus. Então, hoje você está num podcast que é Pérolas da Fé. E hoje eu quero que você tenha essa fé avivada dentro de você, que você possa ser injetado fé, porque Deus, ele já derramou fé sobre nós. A fé, a Bíblia diz que é dom de Deus. Eu não posso pegar minha fé e dar para você. Você não pode pegar a sua fé e dar para mim, porque nós não temos, é Deus, tudo é dele. A Bíblia diz que nós não podemos ter nada de bom se do céu não nos for dado, né? Então, mas ele já deu. Existe fé dentro da gente. Mas sabe qual é o detalhe, Rô? A gente deixa as dores,
as dificuldades, os traumas, os problemas, abafarem a nossa fé de tal maneira que você procura a fé e cadê? Não existe. Cadê a fé? Verdade. Mas hoje, que em nome de Jesus, o Espírito Santo Amém. possa derramar uma porção dobrada de fé sobre a sua vida. Que você seja avivada, que você confie, porque Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Só que eu sempre falo, sabe, Rô, Deus não age por causa de coitadice. Deus não age por causa do nosso choro. Sim. Deus não age. Eu vou reclamar, eu vou murmurar, eu vou brigar, eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou espernear, porque aí Deus vai me ouvir. Não vai. Porque se fosse assim, não existia pobres na França, ó, na África. Verdade. Se fosse assim, Deus não age por causa de necessidade, Deus não age por causa de choro, Ele age por causa da fé. Amém, glória a Deus. A linguagem que se comunica com Deus é a linguagem da fé. É verdade. Se você não tem fé, a Bíblia diz, ei, sabe o que é nascido de Deus? O que é nascido de Deus é aquele que crê. Se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, o seu resgatador, que Ele é o Filho de Deus que veio em carne para perdoar os nossos pecados, para nos resgatar, para nos curar, para nos libertar e para nos transformar, Ele vai fazer. Então a pergunta para você hoje é, eu não sei qual que é a tua situação, mas Deus sabe. E eu nem preciso saber. Porque o Espírito Santo sabe. Aleluia. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode te encontrar onde quer que você esteja. Mas a pergunta é, quando eu sempre lembro, sabe, Rô, que um dia um pastor olhou pra mim e falou assim, Paty, se hoje Deus mandasse um anjo, com o teu pedido pra te atender, ele iria te encontrar com fé? E Jesus já disse, haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Meu Deus, verdade. Eu sempre acreditei, sabe, Rô, que eu tenho que ter fé, porque se o anjo estiver vindo com a minha bênção, eu tenho que receber. Porque se o anjo me pegar no momento que eu tô fraca na fé, desacreditada, desanimada, ele volta com a minha bênção. Não pode voltar com a minha bênção. Desceu com a minha bênção, me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Então, eu acredito que, assim, se tem uma palavra que define a minha infância, é fé. Ô, Glória, meu Deus, gente, a gente fez aqui um primeiro momento do nosso podcast em que a Patrícia falou bastante aqui da infância dela. Eu tenho certeza que você aí se identificou com muitas coisas que ela falou. Estamos aqui no podcast Pérolas da Fé, recebendo a pastora Patrícia Pimentel. Ela também é coach, palestrante, faz um trabalho lindo nas redes sociais. Ela vai compartilhar daqui a pouquinho as redes sociais dela, tudo que ela tem feito. Mas eu olho para você, Patrícia, eu vejo uma força muito grande. Você passa para a gente algo muito bom. Você passa para a gente uma determinação. Claro que essa força é Jesus Cristo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para as pérolas, como é que começou a sua caminhada com Jesus, quando aconteceu o encontro, a sua família já era evangélica, cristã, ou não, você aceitou Jesus anos depois? Fala um pouquinho desse seu encontro com Cristo. Quando você falou de força, de determinação, eu preciso te contar uma coisa que talvez muitas pessoas vão se identificar em casa. Eu sempre fui uma pessoa muito revoltada, muito na minha infância. Nossa. Revoltada e rebelde. E se tiver algum adolescente, ou até mesmo jovem, ou uma criança escutando esse podcast, ou até mesmo um adulto, eu quero dizer uma coisa para você, Rô. Um dos momentos, uma das áreas que Satanás mais me roubou foi na questão da desobediência, da rebeldia. Pelo fato de eu ter tido uma infância muito dolorosa, muito difícil, aquilo me criou uma mulher, uma menina, uma adolescente muito revoltada. Literalmente, eu era da pá virada. Nossa. Da pá virada. Vou dizer assim, ó, eu sou a pessoa mais improvável da face da terra para ministrar, para pregar e para ser pastora. É só Deus. Porque, sabe, eu olho para mim hoje, eu me vejo tipo Pedro. Que as pessoas olhavam assim, Pedro? Esse cara grosso, estúpido, não sabe falar, pastor. E aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém. Então, assim, eu lembro que a minha irmã mais velha, que eu te falei, a Paula, ela é 1 ano de diferença de mim. E, Rô, a Paula era o oposto de mim. A Paula é um poço de educação e um poço de obediência. Então, se os meus pais falassem assim, ó, você não vai em tal lugar, a Paula não ia. Eu pulava a janela e ia.
Nossa. E hoje, Rô, eu vejo tantas bênçãos na vida da minha irmã pela obediência Sim. dela. E eu vejo muitas maldições na minha vida que são frutos de desobediência. Então, se eu pudesse voltar atrás, Rô, e eu pudesse fazer algo diferente, o que eu faria diferente era obedecer. Amém. Obedecer aos meus pais, obedecer aos meus professores, obedecer às autoridades na minha vida. Porque eu fui muito roubada por Satanás pela questão da desobediência. Então, inclusive, hoje é uma das coisas que eu mais ministro, que eu mais prego nas minhas ministrações, nas igrejas, no Instagram, é sobre obediência. Porque eu sei o quanto que eu fui roubada, eu sei o quanto que eu fui prejudicada com relação a isso. Então, eu sempre fui uma menina desde pequena, muito determinada. Só que como eu era revoltada, eu era do contra. Tipo assim, ó, se alguém falasse pra mim, não sobe nesse muro, eu subia. Eu lembro, Rô, que eu me tornei especialista em subir em pé de coco. Nossa. Eu era a única menina, acho que da minha cidade ou do meu bairro, que subia em pé de coco. Eu até conto isso no meu livro. Porque um dia falaram assim, não, só quem sobe no pé de coco é homem. Eu, quê? Como assim? Eu lembro, Rô, que eu treinei. Eu ralei as pernas inteiras, eu ralei os pés inteiros, eu ralei os braços. Mas eu fiquei especialista em subir em pé de coco. Eu subia em qualquer pé de coco, da altura que fosse quando era criança. Então, isso sempre foi uma característica minha, entendeu? De determinação. E aí, tipo assim, quando alguém falava que eu não ia conseguir... E isso eu acho que foi um ponto muito positivo, Rô, era que se alguém falasse assim, você não vai pra São Paulo. Eu falava, eu vou pra São Paulo. Se alguém falava assim, não... Um pouquinho parecido com isso. Você não vai fazer isso? Aí que eu queria fazer. Fala que eu não consigo, fala que eu não posso. Então, assim, eu sempre fui, quando criança, muito movida Verdade. por desafios, entendeu? E aí, o que acontece? Com 12 anos, minha família não é cristã. Muito pelo contrário, eu vim de um pai alcoólatra, de uma mãe. Minha mãe, ela não tinha religião. Minha mãe não era nem católica, nem espírita, nem evangélica, mas a minha mãe sempre acreditou em Deus. A minha mãe sempre foi íntegra, sempre foi honesta. Meu pai, na época, era alcoólatra. Sim. Então, ou seja, eu não tinha referência nenhuma de quem era cristão e de quem não era. Eu lembro, Rô, que minha avó, que era evangélica, a que não quis me dar um geladinho, a minha avó era, tipo assim, na época, um péssimo exemplo de cristã. Porque eu lembro que a bola, se a gente estivesse brincando de jogar bola e a bola caísse no quintal da minha avó, ela pegava a faca e rasgava. Sim. Então, aqui já fica mais uma dica. Que tipo de cristão você é? Nós somos, Rô, uma Bíblia ambulante. Verdade. A gente representa Jesus. Nós temos o cheiro de Jesus. As pessoas que olham pra gente hoje falam assim, não, eu quero ser cristã como ela é. Amém. Ou as pessoas olham e falam assim, pra ser cristã como ela é, prefiro não ser. Verdade. É Deus que me livre. Então, assim, eu lembro que como eu tinha uma infância muito difícil, eu era católica. Eu comecei a ir pra igreja católica. Inclusive, eu não era batizada. Aí eu consegui um padrinho e uma madrinha para me batizar na igreja católica. Eu fiz primeira comunhão. Nossa. Eu era professora de catequese. Eu fazia coreografia de Maria na igreja. Porque assim, eu sou uma pessoa envolvida. Se eu decido fazer algo, eu vou fazer algo. Rô, eu sempre falo, e fica aqui uma dica para quem tá assistindo. Não importa o que você tá fazendo, faça o seu melhor. Rô, eu não sou uma pessoa que gosta de fazer coisa de dentro de casa. Não gosto. Eu não sou a pessoa que gosta de lavar banheiro. A minha irmã chega na minha casa e ela quer lavar o banheiro. Eu falo, gente, Deus é maravilhoso, porque Deus dá dom, viu? Deus distribui os dons pra cada um. As irmãs. E aí, eu não gosto de lavar banheiro, não gosto. Mas eu vou dizer uma coisa, eu lavo, Rô. E se eu lavar num modo bacana de falar, entre aspas, você pode comer no chão. Meu Deus. Porque eu vou lavar do teto até o tudo do banheiro. Não vai ficar nada, não vai ficar um preto. E eu odeio, eu não gosto de lavar banheiro, mas eu odeio banheiro sujo, então eu tenho que lavar. Sabe aquele banheiro que tem lima, assim? E assim, me desculpa se eu vou na casa da pessoa no banheiro, eu olho tudo. Me perdoa, gente. Olho tudo. Olho. Eu sei se você é uma pessoa limpa ou não pelo seu banheiro. Já fica a dica, entendeu? Pelo seu carro. Se seu carro é sujo, seu banheiro é sujo, já era. É sinônimo de que você é sujo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, Rô, que tudo que eu decidia pôr a mão, eu falo assim, eu vou dar o meu melhor. Eu vou entregar o meu melhor ali, sabe? E às vezes as pessoas, elas querem fazer as coisas meia boca. Elas querem fazer as coisas de qualquer jeito. Existe o jeito certo, existe o de qualquer jeito, existe o do seu jeito. Como que você faz as coisas? Você faz do seu jeito?
Você faz de qualquer jeito ou você faz do jeito certo? Eu sempre costumo dizer, Rô, que da maneira que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Se você vier fazer um podcast e você não fizer o seu melhor, isso significa que todas as outras coisas que você faz, você também faz meia boca. E a Bíblia diz que a gente tem que ter zelo pelas coisas do Senhor. A gente tem que fazer tudo da melhor forma possível. Então, desde pequena, eu sempre tive essa característica de fazer o meu melhor. Se eu fosse fazer uma apresentação na escola, eu queria a melhor roupa, eu ensaiava, queria uma música incrível. Então, eu queria fazer as coisas da melhor forma possível. Então, eu era extremamente envolvida na Igreja Católica. E eu lembro, como se fosse hoje, que um dia, eu já tinha ido visitar várias igrejas evangélicas. Várias. Tipo assim, eu passeava um ano novo, eu ia com uma amiga que era de uma igreja, eu visitava. E eu lembro que um dia, eu fui numa igreja evangélica e eu recebi a presença do Espírito Santo. Amém. Ali eu fui marcada, mas de uma Que maneira... ano? Então, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, eu acho. E eu lembro, Rô, que a presença de Deus foi tão profunda na minha vida que eu lembro que eu nunca mais, com todo o respeito às pessoas que são católicas, porque, Rô, hoje eu conheço católicos que são mais cheios de Deus do que evangélicos. Verdade. Então, assim, não é uma questão de religião. Eu detesto religião, porque a religião, ela divide e Jesus une, tá? Então, assim, só que cada pessoa, Deus fala de uma maneira. Tem pessoas que Deus vai falar na igreja A, tem pessoas que Deus vai falar na igreja B, e é por isso que tem várias igrejas, porque para cada perfil de pessoa, a Bíblia diz que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e Deus se revela de maneira exclusiva para cada pessoa. Eu tenho uma amiga que eu conhecia, que ela era católica, hoje ela é evangélica, ela se batizou, mas ela falava em línguas, ela era uma mulher que tinha um Espírito Santo, mesmo estando na igreja católica. Você entendeu? Então, mas no meu caso, eu tive uma experiência profunda com Deus na igreja evangélica. E ali, eu lembro que eu já, acho que um mês que eu tava na igreja, já quis me batizar. E Rô, na Bahia tem muito micareta, tem muita festa. E eu lembro que tem uma festa muito famosa lá na minha cidade, que chama Baião de Dois. Rô, eu tinha comprado o abadá. O abadá é a roupa. Eu tinha comprado o abadá. E eu tava com tudo pronto pra ir nessa festa. E o dia do batismo era no dia da festa. E você não sabe, eu tinha arrumado meu cabelo. Tinha feito escova, tinha colocado... Escova não, porque naquela época não era escova, era bob. Eu tinha colocado bob, tinha ficado o sábado inteiro com bob desse tamanho na cabeça. Tinha preparado tudo pra ir na festa do Baião de Dois. E eu lembro até hoje que eu recebi uma visita do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou pra mim, você não se arrumou pra ir na festa. Não foi, você se arrumou até para ir numa festa, mas não é o Baião de Dois. Mas é a festa do seu batismo. E eu lembro que eu tava, até hoje, eu lembro que eu me arrumei. Coloquei a roupa do batismo, uma roupa branca, e fui pra igreja. Quando eu fui pra igreja, era eu indo pra igreja e a lágrima descendo. Eu indo pra igreja e todo mundo indo pro Baião. Porque a igreja era o contrário da festa. A festa tava aqui e a igreja tava aqui. Então, pra ir pra igreja, eu tava indo e os carros vindo, e as pessoas vindo, e todo mundo maquiado, arrumado, com a roupa do Baião de Dois. Todo mundo indo pra festa e eu indo pra minha festa. A festa do meu batismo. E eu acho que eu batizei, eu tinha 12 anos de idade. Então, assim, eu não tinha uma família cristã, eu não tinha exemplos. Sim. A minha família, por exemplo, não tem pastores. Eu sou a primeira pastora da minha família. Oh, glória. Então, foi Deus. Tem nada a ver com histórico, com família. E aí... Você chegou a se desviar em algum momento, se afastar por um tempo? Sim, passei por esse processo. Infelizmente, passei, eu vou te explicar. Eu lembro, Rô, que eu vou aproveitar e dar uma dica para quem tá em casa. Eu lembro que eu me comparava muito, Rô. Eu me comparava. E eu olhava pra minha história e eu falava assim, Senhor, eu nunca vou conseguir ser alguém. Porque, assim, a maioria dos pastores famosos e tal, que você conhece, é filho de um pastor, é neto de um pastor. Não, a pessoa tem uma vida na igreja. E eu olhava e falava assim, Senhor, quem eu sou? Eu não tenho uma mãe que ora por mim, eu não tenho uma avó que ora por mim. Eu falava, eu juro, eu confesso a você, Rô, que por muitas vezes eu me senti muito sozinha, mas muito sozinha. E eu lembro, e aí um dia o Espírito Santo falou pra mim sobre Paulo. Quem Paulo era? Paulo escreveu mais de 70% do Novo Testamento. Paulo escreveu 13 cartas paulíneas da Bíblia. E quem era Paulo? Paulo era filho de um pastor? Paulo teve alguém que orou por ele?
Paulo era um assassino, Verdade. um perseguidor. Às vezes, olha como a gente, Rô, quer pegar a nossa história e quer definir a nossa vida por causa da nossa história. É verdade. A tua história, o teu passado não define o teu futuro. O teu passado não define o teu presente. Então, eu lembro que um dia o Espírito Santo, assim, eu tive uma... Foi engraçado que o Espírito Santo falou assim, você entendeu? P de Paulo e P de Patrícia. Então, eu vou falar muito claro com você, para de se comparar. Eu te escolhi. Amém. E quando Jesus foi escolher Paulo, Jesus não olhou o histórico de Paulo, Jesus não olhou que ele era um assassino, Jesus não olhou que ele era um perseguidor, mas Jesus viu em Paulo uma pessoa que ia servir a Deus. Amém. Porque se ele servia ao mundo, imagina o que ele não ia fazer por Jesus. Verdade. E é tanto que depois do encontro que Paulo teve com Jesus, nunca mais a vida dele foi a mesma. Ele se entregou de uma... Ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Oh, glória. Então, assim, talvez você tá aí e você fala assim, eu sou filha de um ex isso, ex aquilo, eu sou uma pessoa rejeitada, eu sou uma pessoa que não tem histórico, não tem ninguém na minha família que é pastor, não tem ninguém que é evangélico. Ei, Deus vai escolher um na família. Você pode não ter ninguém na sua família, Deus vai escolher você para mudar a história da sua família. A minha família é amaldiçoada, Deus vai escolher você para quebrar a maldição. Aleluia. Então, é só você se entregar, é só você dizer, Senhor, eu tô aqui, eis-me aqui. Sim. E agora, indo para a pergunta que você fez, quando eu vim para São Paulo, Rô, eu tinha 15 anos. E quando eu cheguei aqui, eu vim morar com um tio. E a gente morava no chão, a gente morava num bairro bem difícil em São Paulo. E eu precisava trabalhar. Eu lembro que eu e a minha irmã, a gente ficou acho que 1 mês no meu tio, ou foi 2 meses, não me lembro exato. Meu tio nem tá mais aqui, eu sou muito grata à vida dele, porque apesar de todas as dificuldades que ele tinha, ele nos recebeu de braços abertos. Então, assim, nossa, eu louvo a Deus pela vida do meu tio, e eu acredito que ele tá descansando no Pai já. Amém. E o meu tio aceitou trazer, primeiro trouxe a minha irmã, depois eu vim. E quando eu cheguei aqui, Rô, eu fiquei literalmente cega, porque assim, aquela menininha pura, que queria Deus, que se batizou, que tinha fome e sede de Deus. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha fome e sede de trabalhar. Eu tinha fome e sede de vencer na vida. Então, assim, quando eu falo que eu desviei, eu nunca fui aquela pessoa que bebe, que fuma, que usou droga, nada disso. Mas você não precisa estar nas drogas para estar desviada. Você não precisa estar bebendo para estar desviada. Sim. Eu amo aquela parábola que fala da dracma que se perdeu dentro de casa. Tem gente dentro da igreja que está perdido. Verdade. Tem gente que dentro da igreja que está esquentando um banco, mas não tem comunhão, não tem intimidade com o Espírito Santo. E eu lembro que, assim, eu queria trabalhar, porque, assim, era na minha cabeça naquela época, eu era extremamente independente. Na minha cabeça era assim, é eu por mim. Se eu não trabalhar, eu não como. Se eu não trabalhar, eu passo fome. Se eu não trabalhar, eu vou morar debaixo da ponte. Porque eu ainda não tinha um entendimento que não é eu por mim, é Deus por mim. Eu sou filha, amada, ungida, escolhida. E a Bíblia diz que se Deus alimenta até os passarinhos, o que ele não vai fazer por mim, que sou filho? Se Deus veste até os lírios do campo de uma maneira como nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu, o que ele não vai fazer por mim? Então, só que naquela época eu não tinha esse entendimento. Então, eu queria o quê? Trabalhar. E eu trabalhei, Rô. Eu trabalhei, eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz MBA, eu me formei, eu casei. Tipo assim, eu vivi tudo aquilo que o mundo, que o dinheiro, que o trabalho poderia me dar. Eu queria ganhar muito dinheiro, eu queria ter carro, eu queria ter casa, eu queria ajudar minha mãe, eu queria ser reconhecida, eu queria ter diplomas. Eu lembro, Rô, que eu amava colecionar diplomas. Eu era louca do diploma. Eu tinha, tipo, todos os cursos que eu pudesse fazer para aprender, para crescer, porque eu achava que era sobre o conhecimento do mundo. Sim. Até um dia que Deus mandou eu rasgar todos os meus diplomas. Espiritualmente falando. Porque não era sobre os diplomas do mundo, era sobre os diplomas do céu. E aí eu vim trabalhar. Aí, início, eu trabalhei muito, estudei, fiz faculdade, me casei e tava vivendo. Só que Deus era tão bonitinho, sabe, Rô, que ele deixa você. Deus, ele dá o livre-arbítrio. E assim, ele não te deixa sozinho. Ele te deixa, mas ele tá sempre cuidando. Amém. Rô, eu olho pra trás hoje, eu vejo os lugares que eu entrei. As coisas que eu conquistei. Tipo, eu vejo assim, era Deus purinho. Sabe, Rô, eu lembro até hoje, eu trabalhava no Banco IB como gerente. Eu comecei como promotora de vendas, né? Ganhando R$386. E aí eu fiquei 5 anos no Banco IB, depois eu recebi uma
uma proposta para fazer um processo seletivo na Riachuelo. E eu lembro que quando eu fui fazer o processo seletivo da Riachuelo, eu passei por 8 fases. E teve uma fase que só tinha gente da PUC, só tinha gente da USP, só tinha gente do Mackenzie. E eu fui fazer a entrevista. E ali, eu fiz a entrevista, eu passei e tudo mais, e eu fui chamada, fui trabalhar na Riachuelo. E aí, depois de um tempo, eu olhei aquilo, e sabe quando você olha e fala assim, gente, como? Não, só me explica, como que eu entrei ali? E aí foi o dia que Deus... Aí teve um momento que, tipo assim, Deus deixou eu experimentar tudo que tinha no mundo. Deus, assim, graças a Deus, assim, eu tive um carro excelente, eu tive uma casa excelente, eu viajei de primeira classe. Eu fiz tudo que eu sempre sonhei. Sabe aquela menininha da Bahia... que morou numa casa de farinha, que não tinha nada, que não tinha uma sandália, que não tinha uma havaiana. Tipo assim, hoje, Rô, eu conheço os 2 lados. O lado de você não ter nada e o lado de você desfrutar de tudo. Mas como o apóstolo Paulo, eu posso te dizer, eu aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. E quando eu cheguei naquele momento, Rô, que eu tinha tudo materialmente, aí o Senhor me chamou de volta. Aí ele falou assim, calma aí, agora eu vou te mostrar quem sempre esteve com você. Aleluia. Agora eu vou te mostrar quem sou eu na sua vida. E ali foi um processo de desconstrução, foi um processo de eu me tornar dependente do Senhor, de eu sair da independência para total dependência do Senhor. Foi um momento, foi uma fase bem difícil, Rô, bem desafiadora, onde eu sempre falo que é o momento que eu fui para a prensa. Eu literalmente fui para a prensa e aí eu fui moída de todas as formas, mas eu sou muito grata a Deus, porque que bom que Ele me chamou de volta, que bom que Ele me moeu, que bom que pôde ainda sair um óleo, né, fresco dessa prensa. E hoje, assim, eu só posso agradecer a Deus por cada detalhe, por cada história, por cada dor, por cada sofrimento, por cada não, por cada sim. Porque Deus, Ele é sempre perfeito em todas as coisas. Aleluia. Gente, que alegria, que momento precioso que nós estamos tendo aqui no nosso podcast Pérolas da Fé. Primeiro episódio do nosso podcast, estamos recebendo pastora Patrícia Pimentel, que além de pastora é coach, palestrante e... empresária, empreendedora. Enfim, é uma vida aí dedicada a crescer, evoluir em Cristo, a conquistar. Como você, mulher cristã, que também está em busca das suas conquistas, do seu lugar, né? Principalmente como mulher no reino de Deus. E eu estou vendo aqui um capítulo do livro da Patrícia, que é o capítulo 4. Aliás, todos os capítulos são maravilhosos, mas aqui está dizendo, em busca de si mesmo, um caminho de evolução. Eu trouxe esse podcast, Patrícia, para poder trazer conteúdos, para poder edificar mulheres, para poder fazer com que mulheres se identifiquem com temas, né, que talvez assim elas... no seu dia a dia, elas se sintam assim tão distantes de chegar em algum lugar, de conquistar alguma coisa. E eu quero que, através desse podcast, muitas mulheres sejam alcançadas com testemunhos como o seu, que edifica tanto a nossa vida. E aqui nesse capítulo você menciona em busca de si mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Muitas mulheres ainda estão em busca de si mesmo. Muitas mulheres ainda em busca da sua identidade, muitas mulheres ainda um pouco perdidas. Muitas mulheres que viveram traumas no seu passado e estão um pouco sem rumo, né? Não sabe o que vai ser, né? Um pouco à frente de si mesma. Eu queria que você falasse um pouquinho desse capítulo. O que é estar em busca de si mesmo? Como uma mulher pode chegar a encontrar o seu verdadeiro eu, né? A sua verdadeira identidade, a sua missão, seu propósito. Rô, é impossível você conhecer a sua identidade, a sua missão e o seu propósito sem conhecer a Deus. Se você me fizesse uma pergunta do tipo assim, Rô, qual foi a virada de chave? Quando que você estava no mundo, você estava crescendo, você estava estudando, casada, prosperando financeiramente, mas quando que foi essa virada? E eu vou te contar uma imagem, Rô, que eu nunca vou me esquecer. Isso aconteceu, inclusive, aqui nesse bairro onde nós estamos, na Vila Mariana, que eu morei por 7 anos aqui. Eu estava dirigindo uma Range Rover. Era uma Range Rover Sport na época. Que na época era a Range Rover mais cara, era o carro mais caro da Range Rover. E blindado. E acho que ele custa hoje em torno de 1.300.000. E eu estava dirigindo esse carro. E eu parei num farol. E era um dia que eu estava muito triste. Muito triste. Sabe aquele dia que você tá destruída, que tem um vazio, uma cratera? Não era um vazio, era uma cratera dentro de mim. E eu olhei para um ônibus. O ônibus estava lotado.
e tinha muitas pessoas muito mais felizes do que eu. Eu acredito que ali o Senhor começou um trabalho de transformação na minha vida. Logo um tempo depois eu fui para os Estados Unidos e eu estava viajando de primeira classe. E eu lembro que a mesma coisa, eu estava ali sentada e eu via o sorriso, gente na econômica, sorrindo, brincando. Tipo assim, pessoas lá na econômica muito mais felizes do que eu, que estava ali na primeira classe, podendo tomar o vinho que eu quisesse, o champanhe que eu quisesse, a comida que eu quisesse. O que eu quero chegar com isso, Rô? Muitas vezes a gente busca muitas coisas. Eu lembro muito da história de Marta e Maria, né? Marta, ela estava muito preocupada com os afazeres, preocupada com crescer, com evoluir, com mostrar para Jesus que ela tinha uma comida, que ela tinha algo para oferecer. E aí, quando Marta vai reclamar com Jesus de Maria, essa passagem é muito profunda para mim. Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, você está preocupada com muita coisa, você está atarefada com muita coisa, sendo que só uma é importante. Só uma te basta. Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirado. E num outro momento, eu tive uma experiência muito profunda com Deus e eu sempre amo falar sobre isso, que assim, se você não tem um versículo na Bíblia para chamar de seu, tem alguma coisa errada. Você precisa começar a buscar. Eu tenho um versículo nessa Bíblia que eu chamo de meu, de meu. Um dia eu estava em casa, muito triste, muito angustiada, e eu lembro que eu abri a Bíblia. E eu fui ler Mateus 6. E eu li Mateus 6 inteiro, porque Mateus 6 é um dos livros que eu mais amo da Bíblia, é Mateus 6. E eu amo Romanos, né? Mas Mateus 6, para mim, é muito especial. E eu lembro que eu tive uma experiência muito profunda, assim. Sabe aquela experiência que o céu rasga? Sim. E que o céu desceu na minha casa naquele dia? E quando eu cheguei especificamente naquele versículo, buscai em primeiro lugar, em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi como se fizesse assim, ó. Pá! É como se os meus olhos estivessem, tipo, tapados, cegos, a vida inteira. E naquele momento os meus olhos foram abertos. E eu lembro que ali o Senhor falou assim: filha, você tem procurado tudo. Você buscou carro, você buscou casa, você buscou casamento, você buscou trabalho, você buscou carreira, você buscou faculdade, você buscou diploma, você buscou morar fora, você buscou tudo. Você só não buscou uma coisa. Você só não me buscou. Amém. E aí eu lembro que o Senhor falou assim pra mim: a ordem da sua vida tá errada. E aqui, Rô, eu quero deixar, se eu pudesse, assim, de todo esse podcast, deixar essa mensagem para todo mundo. Eu diria que essa é a mensagem. Na matemática, 2 mais 2 não altera o resultado. 2 mais 2 vai ser sempre 4. 3 mais 3 vai ser sempre 6. Mas na vida, a ordem dos fatores alteram totalmente o resultado. Na matemática não altera, mas na vida altera. Então, quando você tem uma vida onde a ordem da sua vida está errada, tudo está errado. Existe algo chamado ordem divina. Ordem divina. Nós nascemos no Pai e para o Pai nós voltaremos. Existe uma ordem no céu. Existe Deus, existe Jesus, existe o Espírito Santo, existe os anjos, os arcanjos, os querubins. O céu é extremamente organizado. O mundo é bagunçado. O céu não. E até o inferno, e até o inferno é organizado. No inferno é separado por castas de demônios. Você vê lá que para cada um tem um, né? Tem o tranca-rua, tem o Exu da morte, tem o Exu caveira, o inferno é organizado. Então, nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser organizada. E eu lembro que, assim, essa busca de você se encontrar, eu diria para você que primeiro é você buscar ao Senhor. Porque, se você quiser entender desse livro que você está perguntando, você vai perguntar para quem? Para mim. Porque fui eu que escrevi. Se você quiser perguntar desse celular aqui, você vai perguntar para quem? Para quem fez o celular. Então, por que a gente tem mania de querer perguntar para outras pessoas, sendo que não te criou, que não sabe nada da sua história, quando que você não busca no seu Criador? Aquele que sabe todas as coisas da sua vida é quem te criou, é quem te fez, é quem te formou. A Bíblia diz que Deus nos forjou no ventre das nossas mães, antes mesmo de nós sermos uma substância informe. A Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça.
É verdade. A Bíblia diz que Deus tem os nossos nomes escritos na palma das mãos dele. Só que a gente prefere buscar mais do mundo. Às vezes a gente prefere buscar mais da gente mesmo do que do Senhor. Verdade. Se você quer se conhecer, Aleluia. conheça quem te criou. O caminho para você encontrar a você mesmo é você encontrar primeiro Jesus. Por quê, Rô? Nós temos uma história. Depende muito da casa que você nasceu, dos pais, da sua infância, da escola que você estudou, das influências que você teve ali. Talvez você hoje é um adulto extremamente traumatizado. Você é um adulto com crenças limitantes. Você é um adulto com dores, com coisas dentro de você que tá tudo bagunçado. Aí você fala assim, eu tenho que me conhecer. Você vai conhecer o quê se você já tá toda perdida? É verdade. Então, assim, para você se conhecer, conheça a Deus. Você quer se conhecer? O caminho para você se conhecer é você conhecer aquele que te criou. Se você conhecer quem te criou, ele vai colocar tanta ordem divina na sua vida. Ele vai se revelar para você de uma maneira tão extraordinária. Sabe, Rô, eu hoje tem aquele louvor deserto, né, da Maria Marçal, que fala assim, eu não troco a comunhão contigo Verdade. por palácios, riquezas. Rô, eu já tive muito mais dinheiro. Eu já tive muito mais carro. Eu já tive muito mais sucesso. Eu já andei nas maiores rodas na alta sociedade de São Paulo. Mas eu não troco hoje. Eu não troco a comunhão que eu tenho com Deus por nada. Por nada. Porque eu encontrei a verdadeira riqueza. Eu encontrei... Hoje, eu vou ser muito sincera com você, tá? Quando você me convidou para o podcast, lógico, eu fiquei muito feliz, muito grata, me senti muito honrada. Mas você sabia que, tipo assim, tem momentos que eu quero estar em casa, eu e Deus e mais ninguém? Meu Deus. Sabe, eu vou voltar pra minha casa, eu sei, tipo assim, claro, o Senhor tá aqui. Mas quando eu tô em casa, é eu e ele, mais ninguém. Eu vivo experiências com Deus hoje, Rô, que tipo assim, eu tenho que selecionar os convites que eu quero ir. Antigamente, eu ficava desesperada pra receber um convite. Ai, nossa, fulana fez aniversário tal e nem me convidou. Nossa, fulana fez casamento. Hoje a pessoa não me convida, eu falo, glória a Deus. Meu Deus. Antigamente, Rô, eu queria estar onde os famosos estavam. Que tola que eu era, Rô. Que tola. Não existe ninguém mais importante, mais famosa do que a presença do Pai. É verdade, aleluia. Ai, eu lembro, Rô, que uma vez eu tava bem triste, assim, porque tinha um determinado lugar que eu queria muito ir. E tinham pessoas muito especiais, e pessoas especiais famosas. E eu lembro que eu peguei, dobrei o meu joelho e eu fui orar. E eu fui questionar a Deus, né? Falei, Senhor, fulano, ciclano, beltrano, tá tudo lá e eu não tô. Eu queria tanto estar lá. Aí ele falou assim, é? Ele falou assim, o que você acha que é mais importante? Você tá lá ou você tá aqui comigo? Verdade. Aí eu, sabe aquela lapada que você leva que você fica até tonta? Aí o Senhor falou, filha, você acha mesmo que tá com pessoas é mais importante do que tá comigo? E aí eu aprendi a ter uma paixão, a ter uma vontade, a ter uma fome de estar com Deus, de estar na presença, de desfrutar dele, de aprender dele. Não, e eu falo pra você, as maiores experiências que eu vivi não foi dentro da igreja. Eu amo igreja, eu amo ministrar, mas não é quando presta atenção, aqui eu estou falando de Deus. Verdade. Eu estou falando de Deus. Na minha casa, eu estou falando com Deus. É verdade. Existe uma grande diferença, é uma preposição que muda tudo. A preposição, eu tô falando de Deus e eu tô falando com Deus. Olha só, você pode estar em algum lugar falando de mim, mas não é totalmente diferente você estar aqui falando comigo? Com certeza. Olha só, até então, você me via no Instagram, você me via nas lives, você me via no YouTube. Então, você até comentava de mim. Ah, você conhece a Patrícia? Você me convidou várias vezes para participar dos eventos. Já fez live conosco, da Êxito, né? Da Êxito É. Produções e tal. Mas hoje não. Hoje você tá aqui falando comigo. Verdade. Então, muitas vezes a gente conhece a Deus de ouvir falar. Vai, se eu perguntar aqui, Rô, você conhece Ivete Sangalo? Você vai dizer, conheço de ouvir falar. Conheço do som, conheço da televisão. Mas você já esteve na casa da Ivete? Você já almoçou com ela? Você já jantou com ela? Não. Então, aí tem gente que é assim, fala que conhece a Deus, mas conhece de ouvir o pastor falar. Conhece de ouvir alguém pregar. E eu quero te perguntar, você que está em casa agora, você conhece Deus de ouvir falar ou de sentar com ele tete a tete? O que eu amo em Jó, no livro de Jó, é que Jó disse assim, Rô, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de caminhar contigo. Eu não sei você que está aí assistindo, como você conhece a Deus.
Mas Deus quer te conhecer, Deus quer caminhar com você. Deus quer ter... Ei, eu amo igreja, eu vou na igreja toda semana. Ó, eu passei uma semana assim na igreja por causa do retiro. E ontem eu fui, que foi a abertura de jejum. Meu Deus, eu só faltava... Eu pulei, eu cantei, eu gritei, eu louvei, eu adorei ontem, sabe? Eu sinto falta da igreja. Só que você vai na igreja para adorar. Você vai pra igreja para entregar o seu culto de adoração a Deus. Porque tem gente, que acha que vai pra igreja para receber. Você acaba recebendo. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Só que igreja é lugar de você ter comunhão com seus irmãos. É lugar de você entregar o seu louvor para Deus. Mas muitas vezes a gente é tão mesquinho, a gente é tão escasso, que a gente quer... É igual sanguessuga. É só vem a nós, vem a nós, vem a nós, vem a nós, vem a nós. Aí você vai pra igreja e fala assim, o que o Senhor vai me dar? Senhor, eu vim aqui, eu quero alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa. Abençoa minha casa, minha família. E tá tudo bem você pedir. Porque Deus é pai, a gente tem que pedir pra Ele mesmo. Mas Deus sabe quando a gente é um filho sanguessuga, quando a gente é um filho que quer o presente e não a presença. E isso é uma coisa que eu amo falar. Você é um filho que quer a presença do seu pai, ou você é um filho que quer os presentes do seu pai? Aleluia. Você é um filho que quer a bênção, ou você quer a companhia do dono da bênção? Tem gente que só quer o presente. Tem gente que só quer a bênção. Tem gente que vai na igreja, ora, consegue um casamento, depois nunca mais volta na igreja. Tem gente que vai na igreja, ora, porque quer um emprego, depois que consegue o emprego, nunca mais volta na igreja. Você quer a bênção ou você quer o dono da bênção? Você quer o presente ou você quer a presença? Eu sempre falo, eu quero a presença. Eu quero mergulhar na presença. Eu quero ir profundo na presença. Então, se eu pudesse dar uma dica para você hoje, tenha um versículo seu na Bíblia. E se você quer se encontrar, encontra quem te criou. Quem te criou é o seu pai. A sua identidade não está nas pessoas, a sua identidade não está no mundo, a sua identidade não está nos diplomas, a sua identidade não está onde você nasceu, a sua identidade não está no seu pai, na sua mãe, a sua identidade não está nos cursos que você fez, a sua identidade está em Gênesis 1:26. Você é filho, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Pare de querer comparar a sua história com a história do outro. Deus tem uma história única, exclusiva, específica, pontual. Deus tem algo específico para você. Então, quer se conhecer? Conheça a Deus, porque foi Ele que te criou e é Ele que sabe tudo sobre a sua vida. Não sou eu, não é a Rô, não é o seu pastor, não é o seu bispo, não é o seu apóstolo. Quem te conhece verdadeiramente é o seu pai. Aleluia, gente, estamos aqui. Se eu terminasse agora, eu já saía daqui, ó, transbordando. Patrícia, que bênção, como você tem compartilhado aqui coisas tremendas aí do reino de Deus para as nossas vidas. Patrícia, o nome do nosso podcast é Pérolas da Fé. É um projeto que está se desdobrando. A gente começou com vídeos nas redes sociais, vídeos sobre mulheres da Bíblia, conteúdo para mulheres, né? Mas eu queria que você falasse aqui para a gente qual mulher da Bíblia te inspira. Eu sei que tem tantas mulheres na Bíblia, mas uma que você pode compartilhar que também assim toca muito no seu coração. Olha, eu amo muitas mulheres. Eu amo todas as mulheres da Bíblia, digamos assim. Histórias maravilhosas. E eu acredito que a gente deva modelar, inclusive, sabe, Rô, todas as mulheres da Bíblia. Eu amo a história de Ruth. A história de Ruth, eu acredito que Deus busca por adoradores, por liderança, inclusive, que sejam como Ruth, que sejam pessoas que não estão procurando nada em troca. Eu amo porque ela ficou com Noemi quando todo mundo abandonaria e ela ficou. Eu amo a história de Esté, porque a obediência de Esté é algo que sempre fala muito comigo. Inclusive, de vez em quando eu faço o jejum de Esté. Esté, para mim, é uma grande mulher da Bíblia. Eu amo a história de Débora. Uau, profetisa, juíza. Bom. Débora, eu acho que vem para quebrar todos os preconceitos e os paradigmas de que mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, mulher não pode aquilo outro. E Débora é uma profetisa, Débora é uma juíza, né? Então, quem disse que mulher não pode pregar, que mulher não pode ser pastora, que mulher não... Sendo que Deus escolheu ali Débora. Mas eu vou dizer pra você, a mulher da Bíblia que eu mais admiro, que eu mais me espelho é Maria. E não é Maria, mãe de Jesus. É Maria Madalena. É aquela que foi expulsa os 7 demônios. Por que mais me inspira? Primeiro, por todo o histórico dela, por ela ser aquela mulher que todo mundo queria apedrejar, que todo mundo queria o mal, que todo mundo falava mal de Maria, mas Maria foi a mulher que acordou cedo. A passagem que eu mais amo de Maria e que eu uso para minha vida como um todo, foi ela que acordou cedo. Ela foi até o túmulo, ela comprou óleos e ela foi ao encontro de Jesus, mesmo com Jesus morto.
Jesus não tinha mais nada para oferecer, entre aspas, Aleluia. né? E ela acorda cedo, ela pega óleos essenciais e ela vai até o túmulo. Ela foi ali por amor, ela não foi ali por nada, porque Jesus estava morto. É verdade. E a Bíblia fala que Jesus encontra Maria, Jesus se revelou primeiro para Maria. E eu sempre peço isso para Deus. Eu falo assim, que eu quero ser uma Maria. Amém. Eu quero ser a pessoa que Deus encontra em mim, um coração, que ele quer se revelar para mim. E o que mais me toca é que Jesus falou assim para Maria, vai lá e fala para os discípulos que eu encontrei você. E a Bíblia fala que os discípulos não acreditaram. Mas olha só, o fato dos discípulos não acreditarem, Jesus já sabia que os discípulos não iam acreditar. O fato de Jesus saber que os discípulos não iam acreditar não impediu que Jesus mandasse ela ir. O fato deles não acreditarem não impediu de Maria ir. Eu acredito que depois da ressurreição, Jesus apareceu primeiro para uma mulher, primeiro para Maria, e ainda mandou ela ir lá pregar. Porque Jesus falou assim, vai lá e conta para eles que eu ressuscitei e que eu te encontrei. Então, assim, é para quebrar todo o paradigma. Então, eu sempre falo para Deus que eu quero ser essa mulher que vou buscar Jesus na madrugada. Todas as minhas lives todas as lives até agora que eu fiz, a maioria delas, eu fiz na madrugada, 3 horas da manhã, 4h40. Eu vou falar sobre isso. Esse livro saiu de um propósito às 4h40 da manhã. Então, eu sou a pessoa que amo, e a Bíblia diz que Deus ama os que o buscam de madrugada. Glória a Deus. Então, assim, eu quero ser a pessoa que Jesus vai se revelar, que Jesus vai revelar coisas. Em Jeremias 33:3, fala que Jesus, ele quer revelar coisas ocultas e grandiosas ao nosso coração. E ele revelou coisas ocultas e grandiosas para Maria. Glória a Deus. Então, por isso que Maria é uma pessoa que me espelhou muito. Maravilha. Gente, olha, se a gente pudesse, ficava aqui 5 horas com a Patrícia, 10 horas, porque a gente não sente, né, a hora passar. Mas a gente já está aqui com o tempo, finalizando. Vou fazer 3 últimas perguntas para você. Queria que você falasse um pouquinho, você é uma empreendedora. Empreendeu bastante aí na sociedade, mas você empreende no reino também. Você traz alguns trabalhos muito significativos, você produz lives, né? E você é muito dedicada com as lives. Eu vejo você de madrugada, eu vejo você de tarde, de manhã. Fala um pouquinho Tem sobre live essas ainda lives. hoje. Pois é, gente, ela é muito dedicada e isso é tremendo. E também falasse um pouquinho do Retiro da Presença, Embaixadores da Presença. Enfim, são muitos projetos, né, Patrícia? Vamos começar pelo principal. Eu tenho um ministério que chama Embaixadores da Presença. Perfeito. Esse ministério é justamente, o propósito dele é a gente verdadeiramente buscar a presença de Deus, independente de religião, a gente buscar a presença dele, a profundidade da presença, uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida, a gente ser cristão de verdade, né? Dentro dos embaixadores da presença, a gente tem as lives, Sim. que normalmente são Live da lives de presença? madrugada, é a live da presença. Então a gente teve alguns projetos específicos, a gente teve uma live de 120 dias, depois uma de 270 dias, depois uma de 40 dias Muito e depois a perseverante. de 184 dias. Gente, é incrível isso. Tá? Então, eu acredito assim, Rô, que quando Deus aponta, ele paga a conta. verdade. Não tem nada. Lógico que tem a parte do meu esforço, da minha dedicação, da minha disciplina, da minha constância, que isso é uma coisa que eu busco muito em Deus, mas é Deus purinho. Quando Deus manda, ele te fortalece, ele te sustenta. Eu fiz agora, Rô, 184 dias, Todo às dia, 3 né, horas da Patrícia? manhã, todos os dias, de domingo a domingo. Fiz live no banheiro, live no relento, Nossa. live no hotel, live em todos os lugares eu fazia. E só pra você ter uma ideia do propósito de 40 dias, que foi às 4h40 da manhã, foi logo depois da Páscoa, quando foi justamente, eu busquei muito em Deus uma Páscoa diferente. Eu falei assim pra Deus, Deus, eu não quero que essa Páscoa seja uma Páscoa normal, eu quero que eu tenha um entendimento diferente, eu quero conhecer o Senhor como eu não conhecia antes. E aí o Senhor me lembrou que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias na Terra. Sim. Ele ficou 40 dias com os discípulos. E daí surgiu esse devocional, propósito 40 Sim, dias fala do conhecendo seu livro, Jesus. que a gente tá... Esse devocional... Segundo livro, né, Patrícia? Esse é o meu segundo livro. Esse livro é um sonho de Deus. Eu fui só um instrumento. Eu sempre falo que é Jesus de capa a contracapa, do início ao fim. É tanto que esse livro eu tô na capa, mas esse livro eu não fiz, eu não saí na capa, porque quando o pessoal da editora veio perguntar, né, eu falei, não, essa capa é de Jesus, essa capa não é sobre a Patrícia. Então, esse livro é um devocional de 40 dias, para você que quer ter intimidade, profundidade, para você que quer conhecer Jesus no nível como você nunca conheceu antes, para você que quer ter Jesus como seu melhor amigo, para você que quer viver
aquele versículo que está em Oséias 6:3. Conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Então, se você ainda não leu, eu desafio você a ler esse livro, que ele é uma bênção. Ele tem sido alimento para muitas e muitas pessoas. Falando um pouquinho de... se você não me segue nas redes sociais, meu Instagram é Patrícia Pimentel com 2 L's. Isso. Meu YouTube é Patrícia Pimentel com 2 L's também. E falando de empreendedorismo, sabe, Rô? Eu tenho uma empresa de treinamento e consultoria. Olha aí, muito bom. Faço as mentorias, né? Eu tenho a Maratona da Virada, tenho a mentoria Transforma. Patrícia é coach, né? Palestrante. Quais temas você aborda nas suas palestras? Eu tenho uma empresa de treinamentos e consultoria geral. Então, todas as pessoas... Eu atendo tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, por exemplo, o que eu faço na empresa? Eu atendo desde coach com o CEO, o executivo, o colaborador normal, até treinamento de venda, de motivação, de inteligência emocional, de ambiente organizacional. Tudo que a empresa precisa, eu sempre faço um pacote exclusivo de acordo com o que a empresa precisa. Maravilha. Tanto assim, se a empresa fala, eu preciso de produtividade, então eu vou fazer um treinamento exclusivo para produtividade. Eu preciso de melhorar o clima organizacional da minha empresa, então eu vou fazer um treinamento de clima organizacional. E aí eu atendo como coach individual, tá? Para pessoas que querem crescer, prosperar, evoluir, que quer descobrir sua missão, sua visão, quer ter clareza de futuro, quer descobrir os seus dons, os seus talentos. Então, assim, pessoas que querem emagrecer. Patrícia é uma grande profissional, pessoas que querem mudar ter uma carreira e quer migrar para uma outra carreira. Então, assim, vai depender do que a pessoa precisa. Eu sou formada em coach há mais de 12 anos. Eu sou formada em coach quando o coach nem era famoso assim no Brasil. Eu sou formada pela Sociedade Brasileira de Coach, pela FARPES, e fui para os Estados Unidos e fiz 8 cursos, 8 formações com o Anthony Robbins, que é considerado o melhor coach do mundo. Mas de tudo isso que eu faço, a coisa mais importante é ser filha. E o que eu mais amo fazer é falar de Jesus. O que eu mais amo fazer é apresentar Jesus e a presença de Jesus, que as pessoas descubram o que é ter uma vida na presença. Não existe nada melhor do que você ter uma vida aos pés de Jesus. Isso é o que mais me alegra. Gente, que maravilha. Patrícia já palestrou em congresso da nossa empresa, Êxito Total. O pessoal saiu assim, gente, extasiado de tanto conteúdo que ela ministrou, palestra de resiliência, superação, enfim. Patrícia, vamos caminhando agora para o final. Onde é que o pessoal pode te encontrar? E deixa uma palavra final para as mulheres, para as pérolas que estão nos assistindo. Talvez uma pérola que está um pouquinho triste, que está um pouquinho sem perspectiva, que ainda está buscando a sua autoestima. Enfim, né? São tantas situações que permeiam a vida das mulheres. Você, mulher cristã, você tem valor, você é pérola nas mãos do nosso Deus. Então, deixa essa mensagem final. Olha, antes de eu falar, eu quero aproveitar e falar do retiro. Isso, fale. Ano que vem eu vou estar com a Patrícia no retiro. Eu tenho um evento que chama Retiro da Presença. Sim. E esse retiro, a gente tem ele em alguns formatos. A gente tem o formato 3 dias, que a gente faz uma vez por ano aqui em São Paulo. Sim. Que é de sexta a domingo. E é um retiro totalmente voltado para cura, libertação, transformação. E o tema desse ano foi transbordo, foi encher até transbordar. Nós tivemos 6 batismos, nós fazemos numa chácara, com piscina, com muito verde, muita presença. E nós vivemos 3 dias de Pentecostes, ou 3 dias de sobrenatural. O nosso próximo retiro vai ser dia 17/6, no Tocantins. Só que esse é um outro formato, que é o formato 12 horas. Então, é um retiro que começa às 9 da manhã e vai até às 9 da noite. Então, a gente tem ministrações o dia inteiro. E é pra pessoa entrar lá nesse retiro. E eu garanto uma coisa pra você, Rô, ela não vai sair de lá do mesmo jeito que ela entrou. Ela vai sair de lá totalmente transformada. Ela vai sair de lá para viver o novo do Senhor. Amém. Não é um culto normal, não é um evento normal. É um evento que tem como cunho a transformação através da presença. E a gente vai ter agora também em Israel, em outubro. Nós vamos fazer o Retiro da Presença 7 dias em Israel. E eu tenho certeza que vai ser em outubro. De 9 a 17 de outubro. Vai ser uma grande bênção. Fica aqui o convite para vocês irem para a Terra Santa, para vocês participarem do Retiro da Presença de Israel. E a gente vai caminhar na Bíblia, né? Israel eu já fui 4 vezes e eu sempre falo que todo mundo tem que ir. Todo mundo tem que ir a Israel, porque lá é a terra prometida, é a terra que Jesus andou, é a terra que Jesus pisou. E, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu sou literalmente apaixonada por Israel. Se eu puder fazer uma única viagem por ano, Rô, eu vou para Israel. Então, eu quero deixar aqui o convite para todo mundo. E de recado final, Rô, eu diria para você assim, ó, o mundo
o mundo, ele vai tentar nos distrair de todas as maneiras. De todas as maneiras. A Bíblia diz que Deus é amor. E as pessoas que amam a Deus de verdade são as pessoas que o obedecem. A Bíblia diz assim, ó, vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Tanto em João, quanto em 1 João, 2 João, 3 João, a gente vai ver sobre o amor de Deus. Não existe amor sem presença, não existe amor sem obediência. Hoje a gente vive uma era da igreja cristã que as pessoas inventaram agora a super graça, Rô. Porque assim, eu posso estar na igreja, mas eu posso continuar pecando, eu posso continuar fazendo tudo errado, porque Deus perdoa. E Deus realmente perdoa. Mas ele não tira a consequência. Deus é amor, mas ele também é justiça. Então a gente vive uma época, Rô, de igrejas cheias, mas de pessoas vazias. Igrejas cheias, mas pessoas desobedientes. Então, eu acredito que Jesus, a gente teve agora, recentemente, esse episódio muito triste da Turquia e da Síria. Sim. E a Bíblia diz que terremotos, guerras, rumores de guerras. A gente está tendo a guerra da Ucrânia com a Rússia. Ainda. A gente está tendo terremoto na Turquia e na Síria. E qual é a parte que nós estamos no final dos tempos que as pessoas ainda não entenderam? Eu acredito que Deus está assim, ó, batendo na porta. E a Bíblia diz que ele vai voltar como um ladrão. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas Deus é tão misericordioso que ele está dando sinais. Aleluia. Ele está dando sinais de que ele está voltando. Então eu diria para você assim, ó, não tem mais tempo para pecar. Não tem mais tempo. Eu vou curtir o mundo, depois eu volto. Nesse vou curtir o mundo, depois eu volto, Jesus pode voltar e você vai ficar. Então assim, não existe, sabe, Rovida, eu conheço pastores. Eu conheço pessoas que estão na igreja, que não lê Bíblia. Aleluia. Não lê. É verdade. E assim, não é só ler, é ler e obedecer. Então assim, se eu pudesse hoje deixar uma dica para você, pérola da fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra ela é viva, ela é verdadeira, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes que separa juntas e medula alma e espírito. Ei, tenha fome pela palavra. As pessoas têm fome de carne, fome de churrasco, fome de festa, fome de bebida, mas não tem fome da palavra. Senta 5 minutos para ler a palavra e já parou. E muitas vezes passa 2, 3 dias sem ler a palavra. Você não passa um dia sem comer, então você também não pode passar um dia sem ler a palavra. Quando você come comida, você está alimentando o seu corpo. Quando você toma água, você está alimentando o seu corpo. Mas quando você lê Bíblia, você está alimentando o seu espírito. Então assim, você mulher, você que quer vencer, você que quer ter comunhão com Deus, você que quer ter uma fé vivificada, você que quer ter uma vida na presença. Ei, só existe um caminho, é o caminho da leitura da palavra, da obediência à palavra, porque não é só ler. Ler é muito fácil. Os fariseus liam, os fariseus conheciam a palavra inteira, mas não obedeciam. É um caminho onde você precisa ler, mas você também precisa obedecer. O que você obedecer? Você praticar a palavra. Chega da gente só ler por ler, e tem gente que nem lê. A gente tem 3 tipos de pessoas: as que lê e não praticam, as que nem lê e as que lê e pratica. Amém. E a Bíblia diz assim, que Deus, ele busca por verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Se você quer ter uma vida com Deus, você precisa ter uma vida de leitura da palavra, de oração, de obediência. Eu quero deixar assim a mensagem final para você. Você quer ter sua vida transformada? Leia a palavra e obedeça. Aleluia. Eu não conheço uma pessoa que tem vida na palavra e vida de obediência que não tenha tido a sua vida transformada. Que você possa, a partir de hoje, sair daqui e ter fome e sede da presença de Deus. Sair daqui e ter fome e sede da palavra de Deus. Se esse podcast só serviu para isso, eu já vou estar feliz da vida. Não para você comprar o livro da Patrícia, não para você seguir a Patrícia nas redes sociais, porque você me seguir não muda a sua vida. Mas você lê a palavra e você praticar vai mudar a sua vida. Eu desejo para você que você tenha um novo tempo a partir de agora, que você tenha sido marcado por esse podcast, que você tenha uma nova vida com Deus, que você possa declarar assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque você é uma pessoa que vai ler, que vai praticar e que vai buscar a presença de Deus em primeiro lugar. Lembre-se de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ame. Lá em Mateus 24,12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Verdade. Talvez você está aqui nessa live hoje e seu
teu amor tá frio. E eu quero te dizer uma coisa, não tem como a gente ter uma vida com Deus sem amor. O primeiro fruto do Espírito é o amor. Então, assim, nós só seremos considerados filhos, discípulos de Deus, se nós amarmos a Ele em primeiro lugar e se amarmos uns aos outros. Um beijo no seu coração, Glória a que Deus. Deus te abençoe. E até o próximo podcast, se Deus assim nos permitir, em nome de Vou te Jesus. levar no Êxito Cast, no profissional. Vamos falar bastante lá. Patrícia, eu quero te agradecer ao meu Deus, em primeiro lugar, ao nosso Deus, por essa oportunidade, por esse canal que Ele nos abriu para compartilhar a palavra dEle, agradecer pela sua vida. Amém. Eu desejo um ano transbordante na sua vida, que Deus te leve aí pelos 4 cantos desse mundo, porque a sua essência é o Evangelho genuíno, o Evangelho da Palavra de Deus, para alcançar vidas. Então, você está aqui num Evangelho genuíno, disponível para ser usada por Deus, como Deus quer usar você, mulher, nesse tempo, como tem usado a Patrícia, como tem usado tantas outras mulheres nesse tempo. Que Deus abençoe sua vida, espero te ver o mais breve possível. Adquire um livro da Patrícia, procura ela, né, Patrícia, nas redes sociais. Patrícia Pimentel com 2 L's, em todos os lugares. São 2 Facebook, livros Instagram, YouTube. magníficos, pessoal. Quero agradecer a todos do estúdio, é o nosso primeiro episódio. O primeiro a gente nunca esquece. Desculpa, Que Deus mundo, é o abençoe primeiro. a sua Ô, Rô, vida. quando você chegar Gente, bem eu fiquei um longe, pouquinho você não nervosa. esquece de mim não, viu? Você não esqueça. E Né, eu quero Paty? também fazer menção aqui da minha amiga Paty. Paty, Minha xará, aqui tem 2 Paties hoje, gente. vem dar só um oi aqui pro pessoal te conhecer. Eu tô aqui com a minha amiga Patrícia, que veio lá do Rio de Janeiro, né? Dá um oi para as pérolas, Patrícia, rapidamente, que o estúdio aqui já está. Oi, pessoal, foi um prazer estar aqui, foi muito bom, prazer. Eu sei que esse projeto nasceu, assim, no caso, primeiramente no coração de Deus e vai muito além. Foi um prazer Em nome de conhecer Jesus. a Patrícia com esse testemunho maravilhoso e edificante e emocionante. Amém, Glória a meu amor. Deus. Obrigada, Obrigada, por te conhecer, Patrícia. Paty. Deus te abençoe poderosamente. E até o nosso próximo podcast Pérolas da Fé. Deus abençoe.